Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Classe Executiva e vamos começar com o nosso mural digital. Em negócios, um não deve ser sempre percebido como um obstáculo transponível. Essa é a nossa mensagem de hoje. E o nosso entrevistado de hoje é o José Domingos Alves, que eu vou chamar de Domingos, que também é um grande amigo. Hoje ele é supervisor da Loja 100, certo, Domingos? Que acho que é o cargo executivo mais alto lá dentro da Loja 100. Então, assim, eu agradeço a tua presença aqui desde já e vou pedir que você apresente aí um pouco o que significa a Loja 100 aí no varejo. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar com você. A Loja 100 hoje é uma empresa que ganhou corpo. Ela iniciou há 63 anos atrás, uma empresa familiar. Para quem não sabe, iniciou com uma bicicletaria e tem uma história de muita luta, de muita batalha. Bicicletaria. E hoje, nós somos hoje a terceira empresa do varejo de eletrodomésticos e imóveis. Nós temos alguns diferenciais do mercado. Para você ter uma ideia, nós temos 229 filiais, todas elas em prédio próprios, uma área de exposição de 1.400 metros quadrados em média. Todas as nossas vendas são bancadas pela empresa. Nós não dependemos de nenhuma entidade financeira. É uma empresa sem dívidas ou gerenciáveis? Não, sempre sem dívida. A nossa empresa, graças a Deus, hoje nós temos um bom capital. Todos os nossos investimentos é feito com recurso próprio. Nós inauguramos em média 10 filiais por ano. Por ano. Reformamos, cada 10 anos reformamos as filiais. E você sabe que esse setor é bem assim, né? Você tem dois ramos, o varejo e o imobiliário. Geralmente as empresas que trabalham nesse setor são sempre assim. Quando o varejo tem problema, você corre para o imobiliário. A Loja 100 não é assim. Não, na verdade é aquilo que eu disse, nós somos um pouquinho na contramão. Entendi. Isso você não faz do dia para a noite. A empresa, quando ela definiu que ela ia ser uma empresa que iria crescer, ela tomou alguns cuidados. E um deles foi trabalhar nessa contramão do que todo mundo acha que é o ideal. Entendi. E hoje nós criamos corpo. A empresa, para você ter uma ideia, nossos fornecedores nós compramos à vista o menor prazo possível. Isso nos dá uma condição muito competitiva no mercado. Só o fato de a gente não depender de financeiras, a gente não paga esse pedágio para os bancos, para as entidades financeiras. Então, isso faz com que nós tenhamos uma condição muito diferenciada no mercado. E deixa eu perguntar uma coisa, quais os estados que vocês hoje atuam? Ou que você tem a filial, né? A matriz é em Salto, aqui em São Paulo, né? Isso. E as filiais hoje estão em quais estados? No estado de São Paulo, que é a nossa maior quantidade de filiais, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. E você pode abrir quanto ela está faturando hoje, ano? Nós vamos fechar esse ano próximo de 5 bilhões. 5 bilhões? Isso. Ou seja, você é responsável por tudo isso. 229 filiais, lojas e um faturamento de 5 bilhões. É uma empresa familiar. É uma empresa familiar. E a família confia muito em você, então. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. São pessoas, não é porque eu estou lá há 30 anos, sim, mas são pessoas realmente fora de série, pessoas trabalhadoras, honestas, são pessoas que é um exemplo para esse país. Para você ter uma ideia, nós temos uma filosofia de trabalho muito séria, que toda cidade que nós chegamos, nós compramos um imóvel, nós não alugamos porque nós queremos ficar a raiz, queremos fazer a nossa história nessa cidade. Nós abrimos mão de qualquer ajuda do governo, do município. Nós entendemos que nós chegamos na cidade para agregar, para levar valor e não tirar do município, porque nós somos uma empresa comercial. Nós estamos lá para fazer o nosso negócio, não para tirar da população para nós. Então, é um diferencial que nós acreditamos que é importante para ajudar o desenvolvimento da cidade, do município. Nós geramos empregos de qualidade, o nosso pessoal são muito bem remunerados. A nossa formação de profissionais, enfim, todos os nossos gerentes são formados dentro da nossa empresa. Nós chegamos numa cidade de 30, 40 mil habitantes. Em pouco tempo, nós estamos formando pessoas profissionais que um dia irá exercer um cargo de comando dentro de uma das filiais nossas. Então, assim, são coisas que nós acreditamos que se cada um fizer um pouquinho para ajudar esse país ele tem muito ainda a dar para a população. Eu acho que é importante a gente frisar isso na Loja 100, que é uma história que eu até conheço razoavelmente, é que o balconista pode sim
se tornar o principal executivo, que é mais ou menos a sua história, não é? Verdade. Pode falar um pouco da sua história aí dentro, antes um pouco da Loja 100 e depois dentro da empresa? Antes da Loja 100, eu entrei na Loja 100 com 20 anos de idade. Você veio de onde? Eu sou do interior do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Eu nasci numa cidade por nome de Valparaíso, mas me criei numa cidade por nome de Pereira Barreto. Foi ali praticamente que eu passei toda a minha juventude. Mas eu nasci numa família grande? Uma família de 5 irmãos. Eu sou o quarto. Meus pais lavradores, meu pai e minha mãe analfabetos. E meu pai sempre dizia para nós que quem nasceu pobre tem que morrer pobre. Que as pessoas são escolhidas para terem bens e outras não. Uma outra mentalidade. É a mentalidade do meu pai. E não sei por que eu fui um dos irmãos que não acreditava nisso. Né? E para você ter uma ideia, quem nasce, depende de lavoura, a família começa a trabalhar cedo. E eu me recordo de uma fase interessante, que isso me marcou muito, foi um dos momentos mais marcantes na minha infância. Eu trabalhava com 5 anos de idade com meu pai era lavrador, cortava lenha, e ele pegava serviço em algumas fazendas, e nós, numa época, moramos num curral de boi. Sim. A nossa cama era o nosso colchão. Você morou em curral de boi? Curral de boi. E hoje é um dos executivos mais importantes de uma das empresas mais importantes. É melhor falar uma coisa, a Loja 100 tem muito prêmios em revistas como loja... Você pode falar um pouquinho? Nós somos considerados a melhor empresa do varejo brasileiro. Melhor empresa do varejo. A empresa com melhor alta performance, a melhor liquidez. Eu estou indo hoje para São Paulo receber um prêmio lá na USP. Mais uma vez, graças ao nosso elenco, né, ao nosso grupo de pessoas maravilhosas, a gente mais uma vez conseguimos, através de resultados, demonstrar que nós somos a empresa mais organizada, mais preparada do varejo brasileiro. Então, assim, na verdade, Olavo, como você me fez a pergunta, de onde que eu saí, onde que eu cheguei, tudo está na sua cabeça, né, o que você pensa. E naquele momento que eu via isso, eu pensava assim, não, isso aqui não é para mim. Eu preciso ser alguém na vida. Você está falando do curral? Do curral. Eu ali, né, dormindo ali no meio dos bois, né, e eu pensava, meu Deus do céu, será que eu vou ser isso igual meu pai? E estudar, nem pensar, meu pai achava que estudar não era bom. Essa é uma época onde estudo não era visto como uma forma de ascensão. Hoje, graças a Deus, no Brasil, isso tem mudado de uma forma bem enfática. Mudado bastante, até depois tive a oportunidade de eu falar um pouco sobre isso também. Com certeza. E aí eu resolvi... Até porque, não vamos esquecer, eu fui seu professor. É verdade. Por sinal, um belo professor. Isso, agora ele está sendo um excelente ex-aluno. Vamos lá. Não, na verdade, assim, eu comecei a estudar com 8 anos de idade. Né? Só que meu pai não me comprou material escolar. Eu vou resumir aqui porque a minha história é um pouquinho longa, né? Até porque eu vou fazer 50 anos de idade. E eu saí procurando emprego. Com 8 anos? Com 8 anos, consegui entrar numa lanchonete, perguntei lá se eu tinha uma vaga para trabalhar. O dono da lanchonete perguntou, mas por que você quer trabalhar? Eu falei, eu quero estudar, não tenho condições de comprar material escolar. Ele falou, vai na sua casa, pega a listinha e traz aqui para mim. Eu fui, busquei e, resumindo, eu trabalhei com ele até os 15 anos de idade. E, graças a Deus, a lanchonete cresceu, transformou no melhor restaurante da cidade. Claro, uma cidade pequena, né? E eu tinha lá um cliente que sempre falava para mim assim, meu Domingos, venha trabalhar comigo, você é uma pessoa esperta, inteligente e eu gostaria que você viesse fazer parte lá do meu grupo de funcionários. E na verdade eu era praticamente o gerente desse restaurante e fui trabalhar como contínuo numa autoelétrico, aprender a função de eletricista de carro. E trabalhei até os 20 anos, e não mudou nada na minha vida praticamente, porque a remuneração era muito pequena, não tinha grandes perspectivas, e aí eu resolvi vir embora para a Grande São Paulo. Eu tinha alguns parentes lá e resolvi iniciar a minha vida. Eu vim em 86 para São Paulo, naquele momento que o país estava em crise, no plano cruzado, a época do Sarney, a década perdida. Você imagina, conseguir um emprego não era fácil. Mas eu tive a felicidade de arrumar um emprego nas Lojas 100 e comecei como vendedor. E a partir daí eu enxerguei nessa empresa uma oportunidade. A empresa tinha 20 lojas, eu vi a seriedade, a responsabilidade. Como é que foi a entrada na Loja 100? Como é que foi a sua contratação? Na verdade, um dia, eu estava em São Paulo já eu cheguei em março, isso era em maio, e já tinha acabado todo o dinheirinho que eu tinha levado para casa, para São Paulo.
na cidade, na verdade, Suzano, a Grande São Paulo. E eu saí aquele dia e falei assim, hoje eu resolvo minha vida, eu tenho que arrumar um emprego. Para minha casa eu não volto. Né? E saí procurando emprego a pé, não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus. E passei em frente de um local que estava assim, admite-se. E aquilo ali, na verdade, antigamente a placa era assim, nós estamos contratando, por favor, não insista, né? E eu entrei. Admite-se era quase um balsa. Era um negócio fantástico. Eu entrei e nem sabia para que era, na verdade. Mas faz esquecer, entre aqui, Domingos, né? Admite-se era assim que você via. E eu entrei lá e, na verdade, eles estavam procurando uma pessoa para fazer desenho para camiseta. Sim. Né? E eu jamais sou capaz de fazer qualquer tipo de desenho, mas eu me candidatei e fiz o teste e passei. Até o cara falou assim, mas rapaz, você é muito radical, o que você fez aqui de diferente? Eu não... Ficou moderninho. Moderninho, mas na verdade era um monte de rabisco. E ele falou, pode começar amanhã. Saí dali empregado. Mas me deu um desespero tão grande, porque o que eu ia fazer no dia seguinte que eu não tenho conhecimento nenhum de desenho. Entendi. Mas aí eu passei em frente e eu vi, admite-se na loja 100. Entendi. Falei, bom, hoje é meu dia de sorte. Entrei, fiz a entrevista, o gerente marcou a entrevista posterior com outro profissional, e essa outra pessoa que me entrevistou, não me lembro muito bem, que ele disse o seguinte, Domingos, você não tem residência fixa, você não tem experiência, você não tem nada para me te contratar, mas você tem um brilho no olho que é um negócio espetacular, e se eu te contratar é por isso. Isso não dá para colocar no currículo de papel, né? Não dá. Brilho no olho não aparece. E o mais incrível, esse profissional cresceu na empresa e se tornou o maior executivo da empresa. E ele se aposentou e eu assumi o lugar dele há 6 anos atrás. Olha que história bacana. E foi uma né? transição tranquila. A transição entre nós foi muito tranquila, mas a minha trajetória não foi fácil. Sim. E aí eu passei por todas as funções da empresa, fui inspetor, fui subgerente, fui gerente, fui supervisor regional. Você não teve uma ascensão vertical direta? Não. Transitou em espiral pela empresa, ou seja, desde o balcão até o cargo que você ocupa hoje. E todas as funções que eu passei, Olavo, eu procurei fazer algo diferente. Sim. Porque as pessoas às vezes querem crescer, as pessoas às vezes querem ter oportunidade, mas elas acham que a oportunidade vai aparecer pura e simplesmente. E não é assim que funciona. Entendi. Você tem que ter um diferencial muito grande naquilo que você faz. Se você é vendedor, tem que ser o melhor vendedor. Se você é um subgerente, tem que ser o melhor subgerente. E assim por diante. Eu me lembro que quando eu fui fazer estágio para subgerente, na oportunidade um gerente me pediu que eu batesse um memorando. E eu peguei o papel na mão e disse para ele, eu não sei escrever a máquina. Ele falou, mas como você quer ser alguém na vida e você não sabe escrever a máquina? E aquilo... sentiu aquele baque. Eu falei para ele, eu posso bater esse memorando amanhã para o senhor? E ele disse, pode. Ele imaginou que eu iria pedir para alguém fazer esse memorando. Eu estava estagiando, estava num hotel, na cidade de Rio Claro, e eu fui na papelaria, comprei 100 folhas de papel sulfite, fui no banco de jornal, comprei um jornal, pedi para uma caixa para me ensinar como que escreva a máquina. Ela escreveu num papel para mim, como que era parágrafo, todos os detalhes de Sim. máquina. Peguei a máquina da loja, fui pro hotel à noite, passei a noite inteirinha aprendendo a escrever. No dia seguinte, eu sabia escrever a máquina. Aprendi a bater máquina numa noite. Lógico que eu não fui nenhum expert, claro, mas eu batia perfeitamente o memorando no dia seguinte. E hoje ele conta, né? E olha que engraçado, hoje eu sou chefe dele, ele conta para as pessoas essa história que aconteceu há mais de 28 anos atrás. Bom, nós estamos aqui falando com o Domingos, que é hoje o cargo mais alto da Loja 100, supervisor da Loja 100. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Olá, voltamos ao nosso programa Classe Executiva. Estamos entrevistando aqui o José Domingos Alves, que é o maior executivo hoje da Loja 100, uma rede famosa e de sucesso aí de varejo. Domingos, a família para mim é uma coisa muito importante na carreira profissional. O que você guarda do seu pai e da sua mãe nessa carreira que você teve, ou que você tem, desculpe? Não tenha dúvida que a parte mais importante que eu trouxe da minha família foi a ética, a honestidade,
e entender que você consegue vencer na vida com trabalho. Só para você ter uma ideia, quando eu vim para São Paulo, quando eu peguei meu primeiro salário, que eu consegui ganhar um bom salário, aquela época você recebia praticamente todo o dinheiro. Né? E eu sei que eu coloquei todo esse dinheiro na carteira e morava uma noite de viagem de ônibus para a cidade que meus pais residiam. E viajei a noite inteira, cheguei em casa de madrugada. Eu morava numa casinha muito simples, que para entrar não tinha muita dificuldade, era uma tramela assim, eu cheguei de madrugada, eram às 5 horas da manhã, bati o dedo na tramela, entrei e acordei meu pai, acordei minha mãe, foi aquela festa, né, por ter ido visitá-los. E o mais bacana disso daqui me marcou muito foi quando eu abri a carteira e dei um bom valor para minha mãe. Minha mãe começou a chorar. Emocionada? Não necessariamente de emoção, de preocupação. Preocupação? Ela disse para mim, filho, você não precisa disso. Você foi para São Paulo para roubar? Ela achou que você não achou porque ela nunca tinha visto tanto dinheiro daquele jeito, né? Que era um bom dinheiro. Essa história é boa. E eu falei, não, mãe. E eu já sabia que ela ia assustar. Eu mostrei minha carteira para ela. Eu sou um profissional hoje registrado. Graças a Deus, eu estou sendo bem remunerado. E isso me marcou bastante. A importância, ela não estava preocupada com o dinheiro, ela estava preocupada com a minha dignidade. Entendi. Né? Isso me marcou muito e eu tento levar isso para os meus filhos. E como é que você passa isso para os seus filhos hoje? Seus filhos, você está com 2 filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Eu tenho muito orgulho desses 2 filhos. Sim. Eu tenho um filho hoje com 24 anos de idade. Certo. Esse meu filho, com 17 anos, ele passou na USP, na UFSCar, na Unesp, na Unicamp, foi fazer USP. Na USP ele conseguiu fazer uma avaliação lá, passou em primeiro lugar no Brasil, foi estudar fora pela USP, voltou, se formou e ele concorreu a 5 vagas com 30 mil candidatos. Beleza. E conseguiu entrar nessa empresa. Hoje é um grande executivo já com 24 anos de idade. E o mais bacana, eu nunca dei nada de valor para o meu filho em termos de tipo um carro. Sei. Dei muito a ele o ensinamento de como ele conquistar, como ele construir. E isso é tão forte que hoje ele tem condições de comprar um carro e ele não comprou o carro ainda porque ele tem outras prioridades. Né? Ele sabe o quanto é importante valorizar o que ganha e ele tem investido em outras coisas porque ele tem um planejamento de, ainda jovem, ter sua independência financeira. É isso que eu passo para minha família, para meus filhos, que você tem que construir a sua história. Né? Não é o seu pai fez a parte, né? Ele construiu a história dele, agora faça a sua. Porque todo homem tem que ter uma história para contar. Isso eu falo muito dentro da nossa empresa. Quando se você entrevistar alguém, peça para alguém contar a sua história. Porque, lógico que tem que ser proporcional à sua idade. Sim. E eu vejo pessoas com 30, 35 anos de idade que não têm uma história para contar. Ele tem culpas, bota a culpa nas pessoas. Eu não fui alguém por causa disso. Eu não tive a oportunidade porque a empresa foi injusta. Isso não é verdade. O que hoje no Brasil há uma carência muito grande de pessoas. Se você conversar com 10 empresários, os 10 empresários vão falar para você que a dificuldade dele é mão de obra. Então, o profissional que entender isso e fazer a sua história, ele não vai ficar desempregado e vai ter sucesso com certeza. Você acha que a culpa é um freio e a pressão é uma forma de crescimento? A culpa ela é muito relativa, de que forma você vê. Né? Você pode se culpar e reverter. Você pode se culpar e se tornar uma vítima. Depende da forma que você encara. Entendi. Né? Então, eu acredito que cada um tem que entender o que acontece na maior parte das pessoas, Olavo, é que elas querem primeiro a oportunidade para depois fazer alguma coisa. Entendi. Você tem que criar a oportunidade para aí sim você fazer, para você desenvolver e ter essa oportunidade reconhecida. Eu vejo muito isso jovem. Ao dia que eu tiver essa oportunidade, ao dia que eu for, eu vou fazer alguma coisa. Não faça antes. Até porque você vai fazer um monte de bobagem, você vai ver que nem sempre a sua ideia é a melhor. Você vai errar e quando você estiver de verdade fazendo, você vai errar menos. E você errou muito, Domingos, bastante, nesse caminho? Bastante. Não existe... O Pelé marcou mais de 1000 gols e com certeza ele errou bastante. Com certeza. A diferença é que o Pelé marcou mais que os demais, ele acertou mais, né? Mas não existe profissional que só acerta. E a verdade é assim, quanto mais você faz, a possibilidade de você errar é maior. Né? A diferença é quando você acerta mais do que a média. E aí o sucesso é garantido. Olha, o Domingos foi meu aluno, como eu disse para vocês, tem uma história divertidíssima para contar.
que ele ia chegar atrasado, não é? E me ligou. E eu disse para ele o seguinte, tudo bem, chega um pouco atrasado aí, não tem problema. E ele chegou realmente um pouco atrasado, mas não tão atrasado quanto deveria. Ele estava numa cidade daqui a Jaú, nós estamos aqui numa cidade de Indaiatuba, Jaú dá o quê? Umas 3 horas? Um pouco mais? Um pouco menos. Então é uma coisa que sempre foi muito claro para mim. Então assim, é uma coisa que eu enxergo no Domingos, é um exemplo. Até para mim, eu acho que ele é um exemplo, né? O caso clássico aqui de você cria um aluno que acaba se tornando seu professor só contando as histórias dele. Você se enxerga como um exemplo, Domingos? Isso é uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Não, eu tenho muito orgulho da minha vida. Sim. Hoje de manhã, por acaso, eu estava conversando com a minha esposa, fazendo uma reflexão com ela hoje de manhã. Eu sou uma pessoa realizada. Sim. Eu tenho uma família maravilhosa, sou casado há 26 anos. Eu tenho 2 filhos fantásticos, pessoas do bem. Eu sou bem sucedido profissionalmente. Eu me considero uma pessoa... Você tem uma filha? Eu tenho uma filha de 13 anos de idade, que também é uma batalhadora. Se você entrar no quarto da minha filha, você vai ver lá um quadro, ela tem todos os objetivos dela nos próximos 3 anos, o que ela vai fazer nos próximos 3 anos. E ela faz todos os dias uma revisão do que ela está fazendo. Então, assim, isso é bacana, você poder demonstrar dentro de casa aquilo que você faz lá fora. Porque muitas vezes as pessoas falam fora algumas coisas e dentro de casa é diferente. Sim. E eu tenho muito orgulho que dentro da minha casa, o que eu pratico lá fora, eu pratico dentro da minha casa. E meus filhos, a minha esposa é uma pessoa fantástica, a minha companheira, ela me conheceu, eu não contei para você, mas o primeiro mês que eu trabalhei na empresa, eu só almoçava e não jantava. Eu não tinha recurso para isso. Ela me conheceu, eu trabalhei os 30 dias com uma camisa e uma calça. E ela me conheceu nesse momento. Sim. Então ela viu a minha sessão, minha vida profissional iniciando ali. Então assim, eu tenho muito orgulho. E se é um exemplo ou não, é as pessoas que vão julgar. Eu tenho o maior prazer de poder passar para as pessoas o que eu tenho de conhecimento. Eu não economizo. Eu me dedico muito dentro da nossa empresa para passar para os mais jovens os caminhos que eu entendo que é os caminhos do sucesso. Quantos colaboradores hoje a Loja 100 tem? Um pouco mais de 11 mil. 11 mil. Como é que você faz para passar esse seu estilo, essa sua história dentro de uma empresa que tem mais de 10 mil colaboradores, ou seja, gente que enxerga você de uma forma como autoridade, como herói, como tudo isso que às vezes a gente consegue fazer dentro de casa, porque os filhos estão próximos, a esposa também. Mas quando você não tem uma relação íntima, né, consanguínea, como é que você passa isso como executivo? Olha, essa pergunta é interessante. Olavo, é o seu dia a dia, seu comportamento, seus exemplos. É porque falar uma coisa e fazer outra. Então, você adquire respeito são com a sua forma de lidar com as pessoas, a oportunidade que você tem de contato com as pessoas, tratar com educação, com respeito, não se impor pelo seu cargo. O profissional tem que se impor pelo seu conhecimento, pelo que você sabe, o que você proporciona às pessoas, né? E o que a gente vê muito aí, as pessoas se apegam ao cargo, eu não. Eu me apego sim ao meu conhecimento. Então eu procuro tratar as pessoas com muita dignidade e tem uma frase que eu uso muito dentro da empresa. Jamais você deve ser legal. Ninguém quer um profissional legal. Sim. Só quer uma pessoa competente, honesta, correta, justa, decente, que realmente trata as pessoas com igualdade. Eu vejo muitas pessoas fracassarem porque quer ser um líder legal. Quer ser um líder que proporciona para as pessoas algo que não faz bem para a entidade. E você só pode proporcionar para as pessoas aquilo que é bom para a entidade e bom para as pessoas. Quando o líder ele quer agradar, eu sempre brinco e falo isso na empresa, quando você quer agradar com o dinheiro dos outros, você está sendo irresponsável. Então seja legal para não ser ilegal. Aliás, se você for legal, você vai ser ilegal. Entendi. Com a empresa. Todas as vezes que você deixa de cumprir uma norma para agradar alguém, você está sendo ilegal com a empresa. Entendi. E você acha que isso chega lá no trainee, lá no chãozão? Chega porque isso daí, as pessoas que convivem comigo, eu tenho um grupo, para você ter, eu tenho 8 secretários hoje que me apoiam. 8 secretários. Eu tenho 18 regionais que respondem para mim nas regiões subdividida na empresa. Eu tenho mais 3 pessoas que trabalham diretamente comigo ali, vendo a minha atitude, a forma que eu trato, a forma que eu lido, e essas pessoas são responsáveis para passar isso. E você não consegue enganar as pessoas o tempo todo.
Né? E nós temos outros meios de comunicações na empresa, nós temos lá uns vídeos que a gente passa, as medidas que nós tomamos. Você é um líder acessível, Domingos? Totalmente, totalmente. Eu adoro demais o corpo a corpo, eu adoro ir nas lojas. Você desce na gôndola para dar uma volta? O tempo todo. Assim, eu sinto falta. Às vezes eu estou no escritório, pego o carro e vou visitar uma loja porque eu quero dar um abraço nas pessoas, quero conversar, quero ouvir. A melhor forma de você melhorar as decisões suas é ouvindo as pessoas que estão ali no chão de loja. Muitas vezes uma reclamação indevida faz você pensar naquilo que você está buscando. Entendi. Você consegue pegar alguma coisa individual, às vezes um comentário de um freguês, de um cliente, e jogar isso numa macrovisão, porque você tem a visão do todo. Exatamente. Exatamente. Tem que ser assim. E eu lido com pessoas. O varejo são pessoas. Sim. Né? Então, se você quer ter sucesso no varejo, você tem que gostar de pessoas. E se eu sou apaixonado pelas pessoas, embora o ser humano hoje há uma inversão muito grande de valores, as pessoas precisariam ter um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de ética. Eu vejo hoje o Brasil, ele regrediu muito por conta das pessoas se pegarem muito a benefícios, a coisas, que eu tenho direitos. Então, nós precisamos um pouquinho pensar mais assim nas nossas obrigações, né? Eu até brinco que as pessoas, você já viu muitas pessoas falar assim, eu vou procurar meus direitos, mas você não vê as pessoas procurar assim, vou procurar meus deveres, né? Então você não ouve isso daí no dia a dia. Mas o Brasil é um país de oportunidade, o jovem que está nos assistindo, se ele fizer um pouco mais, se ele se dedicar, ele pensar que ele, até uma palestra que eu sempre tive o prazer de dava nas suas faculdades, que chama Você S.A. Sim. Então, o profissional, ele tem que ser uma empresa. Ele tem que cuidar dele como se ele cuida de uma empresa. Né? Cuidar da parte financeira, da parte da saúde física, cuidar da sua imagem, cuidar do seu sucesso. E todas as empresas que fazem isso têm vida longa. Né? É importante dizer que o Domingos também é um atleta, né? Eu estava quase tocando nesse assunto com ele aqui. Como é que você começou? Por que você viu o esporte, que esporte que você faz, acho que o pessoal gosta de saber, e por que você foi se tornar um atleta? É uma condição ser atleta para ser executivo de uma empresa? Como é que é isso? Não, pelo contrário. Aliás, é um erro que a maior parte das pessoas cometem, e eu cometi esse erro. Você se dedica muito profissionalmente e não cuida da sua saúde. E eu cheguei a 100 quilos. E um dia, indo para o escritório, o disjuntor caiu. Né? E aí a coisa complicou. A partir desse dia, isso faz 5 anos atrás, eu resolvi que 1 hora por dia seria meu. Não seria da empresa, não seria dos meus filhos, não seria de ninguém. Essa 1 hora das 24 horas do dia, eu iria cuidar de mim. E você trata isso de forma bem profissional, é 1 hora sagrada. 1 hora sagrada, não importa onde eu estou. Acabando o mundo. Eu posso estar aqui no Brasil, posso estar no exterior, posso estar em qualquer lugar. Eu vou tirar 1 hora desse dia, eu vou correr, meu esporte é atletismo. Eu participo de provas de 10 quilômetros, de meia maratona. Para você ter uma ideia, só meu roteiro para esse final de ano. Eu vou correr uma prova agora em Campinas, em setembro, uma no Rio de Janeiro em outubro, uma em São Paulo em novembro, uma em BH em dezembro e para encerrar São Silvestre. E quando você cuida de você, cuida da sua saúde, você consegue melhorar até mais profissionalmente. Porque o seu motor não está funcionando, a sua respiração não está legal, a sua pressão não está legal, o seu raciocínio já se torna um pouco mais lento. E o atletismo, o esporte, me condicionou muito mais e hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, eu tenho muito mais paciência e bacana, eu trouxe minha família para o esporte. Isso que eu pergunto. O meu filho, nós participamos de uma prova chamada Bravos, que é uma prova do Exército, que é uma prova que não é fácil, é uma prova que você passa por maus momentos. Sim. E eu tenho o maior orgulho, meu filho participa comigo. Nós disputamos uma maratona. Seu filho tem 24 anos. 24. Você tem o dobro da idade dele, dá para segurar? Ele se esforça um pouquinho para me acompanhar. Até porque eu estou um pouco... Okay. Eu me dedico muito mais, eu treino todos os dias. Eu tenho um preparador físico, ele me treina segunda, quarta e sexta. Às terça, quinta e sábado eu treino sozinho, eu corro. Hoje, de manhã, eu já corri 10 quilômetros debaixo de chuva.
Então não importa, Tá certo. é assim que tem que ser e eu sou muito determinado. Duas regrinhas simples para definir o que eu penso de quem tem sucesso em o que vai fazer, não importa o que vai fazer. É disciplina e foco. Se você tiver disciplina e foco, você pode ter certeza que tudo o restante agrega. Mas esses são dois pontos fundamentais para quem quer ser diferente daquilo que está fazendo. Muito bem. Bom, Domingos, eu agradeço a sua presença aqui, não é? Uma conversa sempre deliciosa com você. Nós vamos encerrar então o nosso programa, Classe Executiva, e voltamos no próximo programa aí com mais um entrevistado para contar a sua história. Um grande abraço e obrigado a todos.